Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a correção da nossa atividade da semana passada, certo? Iniciando pelo oitavo B. A primeira questão diz o seguinte: Mariana fez um bolo com 3/4 de xícara de chocolate. Esse número pode ser escrito como? Pessoal, sempre que você tiver, isso aqui é uma dica, tá? Sempre que você tiver uma fração que represente 3/4, certo? Você lembra de 75%, tá bom? Mas nas opções, se você verifica que não existe 75%, né? Porém, para responder essa questão, o que é que você deveria fazer? Se a Mariana fez o bolo com 3/4 de xícara e ele pede para você indicar como esse número também pode ser escrito, por se tratar de uma fração, você pode dividir o numerador pelo denominador, certo? E dividindo 3 por 4, você sabe que o 3 é menor que o 4. Então, você vai ter que acrescentar o zero e lá no quociente você colocar 0, vírgula. Eu não vou colocar no papel porque essa questão eu já mostrei vários exemplos, né? Mas só para a gente praticar mais. Aí ficaria 30 dividido por 4, que dá igual a 7. Por que é 7? Porque 4 vezes 7 é igual a 28. Então, é próximo de 30. Aí 28 para 30 falta 2. Aí você pega esse 2 e divide por 4. O 2 também é menor, então coloca o 0 perto do 2 e não precisa mais colocar vírgula, porque a gente já colocou no início, né? Aí divide 20 por 4. Dividido 20 por 4, a gente sabe que é 5. E juntando tudo lá no quociente, que foi que a gente encontrou, 0,75, que é exatamente, ó, a alternativa correta aqui, ó. Verifique que eu indiquei com essa setazinha qual é a alternativa correta, letra A, ok? Vamos para a segunda questão. A professora Elaine pediu que seus estudantes escrevessem um número que representasse meio ou metade. Os estudantes que acertaram o exercício foram... Pessoal, a questão aqui simples, né? Se é meio ou metade, vamos aqui analisar. Esse primeiro estudante aqui, que foi que ele escreveu? Ele escreveu 1 sobre 2. A gente lendo essa fração, a gente sabe que é 1 meio, né? Aí tá na cara. Vamos ver aqui o Cássio, ele fez 0,5. 0,5 a gente sabe que é o resultado de 1 dividido por 2, né? Mesmo procedimento anterior, da questão anterior. O 1 ele é menor que o 2, mas aí a gente coloca um 0 aqui e coloca 0, no quociente. Aí fica 10 dividido por 2, que dá igual a 5. Aí ficaria 0,5, certo? Então, de cara você já compreenderia que seria Geraldo e Cássio, certo? Não é meio e metade que a questão está falando. Geraldo fez 1 sobre 2, que é 1 meio, e Cássio fez 0,5, que é justamente o resultado dessa fração, se eu dividir o numerador pelo denominador, ok? Carla fez 1,2, que aqui é um número maior que 1, e Fernando 0,005, que é um número um pouquinho maior que 0 apenas, né? Então, a alternativa correta é Geraldo e Cássio. Só conferindo, letra B, ok? Vamos aqui para a terceira questão. Essa terceira questão, pessoal, ela é coincidente com a primeira questão do nono ano, certo? Terceira questão do oitavo e primeira questão do nono ano. Vou responder lá na folha, mas antes vamos ler o que é que diz ela. O tio de Priscila deixou sobre a mesa uma pizza de mozzarella cortada em 8 pedaços iguais. Depois de um tempo, observou que alguém tinha comido alguns pedaços, conforme ilustra a figura abaixo. Qual é o número que indica a parte da pizza que foi comida em relação ao todo? Então, gente, em relação à questão 3, como eu disse, é a terceira do oitavo B e a primeira do nono A. A questão dizia que a pizza foi dividida em quantos pedaços iguais? 8. Pessoal, se foram 8 pedaços iguais, significa que o todo foi dividido em 8 partes, certo? Se eu estou falando do todo, do total, eu estou falando do denominador, certo? Então, na fração, o 8 ficaria aqui na parte de baixo. E ele quer saber qual a fração que vai indicar a parte que foi comida, certo?
Se a parte que foi comida, vocês observando lá no desenho, tem 2 pedaços que foram comidos, então seriam 2 partes de um total de 8. Essa fração não existe lá nas opções, certo? Então, o que você deveria fazer? Dividir. Dividir o que? 2 por 8, certo? Mesmo procedimento. O 2 é menor que 8, você coloca o 0. 20 dividido por 8 vai dar igual a quanto? Tem que colocar 0, aqui, certo? Se colocou 0 aqui, obrigatoriamente tem que colocar 0, aqui também. 20 dividido por 8 dá igual a 2. 2 vezes 8 igual a 16. 16 para 20 falta 4. 4 dá para dividir por 8? Não, então coloco o 0 aqui também, não precisa mais colocar vírgula. 40 dividido por 8 igual a 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, qual seria o número que representa a fração 2 sobre 8, que foi a parte comida, né? O todo foi dividido em 8 partes e foram comidas 2 partes de um total de 8. Para eu representar aqui em número decimal, basta que eu divida. Eu encontrei 0,25. Trazendo aqui para a questão de novo, vamos só conferir aqui qual foi a alternativa correta. A gente viu lá que foi 0,25, exatamente a letra D, ok? Terceira questão do oitavo B e a primeira questão do nono A, tá? Vou passar agora para a segunda questão do nono A. Oitavo ano B já tá ok, tá certo? A segunda questão do nono A diz o seguinte. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Observe a reta a seguir. O número que corresponde ao ponto F a gente tem aqui uma parte de uma reta numérica, né? Um ponto de origem aqui igual a 0 e alguns pontos, F, G, H e J, K. Como você pode observar, pessoal, essa reta aqui, ó, tá aqui o ponto de origem em seguida. Esse valor aqui do ponto I seria 1 positivo, né? 2 positivo no ponto J e o ponto K, 3 positivo. Então, você observa que ela tá com marcações aqui de 1 em 1 unidade, normalmente, quando a gente vai fazer uma reta numérica. Então, para descobrir o ponto F, ó, que está aqui, ele bem aqui, basta que eu preencha. O ponto H seria quanto? Menos 1. O ponto G aqui é menos 2 e o ponto F seria exatamente o menos 3, que nos leva à alternativa D, ok? Ponto F igual a menos 3. E a terceira questão do nono ano A diz o seguinte. Um tanque de gasolina de um carro comporta 48 litros de combustível. Observe o marcador e calcule quantos litros há no tanque. Observando esse marcador aqui, pessoal, a gente verifica que ele está indicando que o tanque está com 1/4 da sua capacidade. A gente sabe que ele comporta quantos litros? 48, não é isso? Vamos levar lá para a folha. Aqui, terceira questão, nono A, 48 litros de combustível é o que o tanque comporta. Se o marcador lá está indicando 1/4, certo? Da capacidade total, que eu sei que o total é 48 litros, quantos litros vai estar lá, já que a indicação é 1/4? Pessoal, a fração é essa, 1 sobre 4. Se aqui é 4, significa que o quê? Que o meu todo, que é 48, foi dividido em quantas partes? 4, não é isso? Se ele foi dividido em 4 partes, cada parte vai ter um determinado valor. Como que eu faço para descobrir? Vou multiplicar 1/4 por 48, que vai dar igual a... O que é que eu faço aqui? Multiplico o numerador vezes os 48, o numerador é 1. 1 vezes 48, 48. E divido ele por 4. 48 dividido por 4, sabemos que é igual a 12, não é isso? 12 vezes 4 igual a 48. Então, se 12 é exatamente 1/4 de 48, significa que lá no tanque, aquela indicação lá indica que ele possui 12 litros naquele momento, certo? Então, correção do oitavo e nono ano feita.